Olá pessoal, bem-vindo à terceira aula, videoaula sobre o Evangelho de João comentado versículo por versículo. Eu sou o Alexandre Barbosa de Lima, você tem aqui o meu e-mail e minha página do Facebook e o meu Twitter. Esse é um material que eu preparei para os pequenos grupos, lembrando que esse material ele está baseado nesta apostila, então a videoaula 3 ela corresponde ao material que está aqui no capítulo 3 do volume 1, que é a segunda parte da introdução ou prólogo ao Evangelho de João. O que nós vamos estudar hoje? Nós leremos daqui a pouco os versículos de 6 a 18 do capítulo 1, mas o esquema, os temas tratados, e aí a gente coloca aqui de uma maneira esquemática, por esses versículos, são os seguintes. O primeiro é que João Batista é o arauto do Messias. O segundo tema é a rejeição do Messias pela nação judaica. O terceiro tema desse trecho que nós leremos é a salvação. O quarto tema é a encarnação de Jesus Cristo. O quinto tema é o testemunho dado por João Batista. E finalizando com o último tópico, que é a lei e a graça. Ok, então vamos ler dos versículos 6 ao 18 rapidamente. É a segunda parte da introdução ao livro, e diz assim: Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Bem, esse é o trecho dos versículos 6 a 18 do capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos agora aos comentários. Primeiramente, é importante que você saiba que João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias, que era da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo dos funcionários públicos de Israel. E o serviço público incluía o serviço do templo. Lembrem que o povo de Israel era dividido em 12 tribos, desde lá do tempo de Jacó. E temos aí uma passagem correlata, que é Lucas capítulo 1, versículo 5. Eu vou deixar para você ler. João Batista era um profeta nos moldes do ministério profético do Velho Testamento, que iniciou o seu ministério no Vale do Rio Jordão, e quando tinha a idade de 30 anos, o que era a praxe naquela época, uma vez que, para que se começasse um ministério profético ou como um rabino, a pessoa precisava
de ter pelo menos 30 anos, e o mesmo se deu com Jesus Cristo. Bom, qual era a missão de João? João veio ao mundo pregar sobre a necessidade de arrependimento e a iminência da vinda do reino. Então João, ele preparou o caminho para a vinda de Cristo. Por isso que a gente diz que ele era o arauto do rei, aquele que, assim como nos tempos antigos, quando o rei ia visitar uma determinada parte do reino, o arauto ia na frente para avisar o pessoal que o rei estava vindo, que era preciso se preparar para a visita. E foi isso que João fez. Ele era alguém que preparou os corações para a pregação do Messias. E também é importante pontuar que ele era primo de Jesus por parte de mãe. A mãe dele se chamava Isabel, e Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Então, em resumo, a missão de João Batista era ser o precursor do Messias. Continuando. Mais à frente, temos aqui algumas passagens que vocês devem ler. Mateus 3, de 1 a 6, Lucas 1, versículo 17. Eu vou ler para vocês rapidamente Isaías, que é um livro do Velho Testamento, capítulo 40, versículo 3, que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Vejam que Isaías, um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, profetizou sobre a vinda do profeta João Batista, que era a voz que clamava no deserto. João pregava no meio do deserto da Judéia, e as pessoas iam lá para ouvir a pregação dele e recebiam um batismo nas águas, que era um batismo de arrependimento, e ele batizava lá no Rio Jordão. Muito bem. Voltemos então ao Evangelho de João, capítulo 1, para comentar os versículos 7 e 8. O Evangelho de João apresenta várias testemunhas de Jesus Cristo. A primeira testemunha que ele apresenta é o profeta João Batista, porque João Batista testificou de forma muito clara que Jesus era o Cristo. Temos depois outras testemunhas. Os próprios milagres que Jesus realizou testemunharam a favor da divindade dele. Mas, sem dúvida alguma, a primeira testemunha que é apresentada pelo apóstolo João no seu evangelho é a figura do profeta João Batista. A Bíblia nos ensina que a verdade de uma matéria tem que ser estabelecida por várias testemunhas. E é justamente isso que o evangelista João articula no livro dele. Outras testemunhas que serão apresentadas, e que eu estou mencionando aqui, serão a mulher samaritana, os próprios milagres de Jesus, o Deus Pai, as escrituras do Velho Testamento e o próprio Deus Espírito Santo também testemunhando a favor de Jesus. Leiam depois essa passagem de Deuteronômio 16, retificando aqui, Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, e depois capítulo 19 e 15, que fala sobre essa questão das testemunhas. E o versículo 8 diz claramente que João não era a luz. A luz era Jesus. Agora, comentários dos versículos 9 a 11. O versículo 9 afirma que Jesus Cristo é a verdadeira luz. Notem o seguinte: a consciência do homem é a sua luz interna. Todos nós sabemos, e aí tem uma certa idade em que a gente toma noção das coisas,
a gente consegue distinguir o que é o certo e o que é errado. Essa consciência foi implantada no ser humano pelo próprio Deus. E essa é a nossa luz interna. Agora, Jesus é a encarnação da luz, porque ele é a luz, ele é a verdade. Então, Jesus, nesse sentido, é a encarnação da luz que Deus plantou dentro do nosso coração. O versículo 10 diz o seguinte, que os homens daquele tempo, e principalmente ele está se referindo à nação de Israel, não reconheceram o seu próprio Criador, que encarnou e andou no meio deles. E a causa dessa rejeição foi cegueira espiritual. E isso os evangelhos deixam muito claro, e as próprias epístolas também colocam isso de uma maneira muito clara. O versículo 11 afirma textualmente que Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, pelo próprio povo de Israel, na sua primeira vinda. Agora notem o seguinte, Jesus voltará. E a Bíblia diz, e nós não temos tempo para explorar esses textos, que aí sim ele será aceito, na sua segunda vinda. Prosseguindo. O versículo 12 diz algo maravilhoso, que aos que creem no nome de Jesus, aos que creem no nome de Jesus, Deus dá o direito de serem chamados de filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então somos filhos de Deus por adoção. E aqui rapidamente eu lerei a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 até 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, não é como diz o ditado popular que somos filhos de Deus todos. Não é bem assim. Os crentes em Jesus Cristo são filhos de Deus por adoção. É isso que a Bíblia ensina. Prosseguindo. O versículo 13 do capítulo 1 do livro de João nos ensina que pelo lado divino da salvação, porque também tem um lado do homem, o lado do homem é crer e confessar que Jesus é o Senhor. Mas existe um lado divino, é uma moeda de duas faces. Tem dois lados da moeda. Então, em última instância, a salvação não é produzida pela vontade do homem, mas pela vontade soberana de Deus. Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar ninguém, mas, pela sua graça, ele escolheu nos salvar. Então, por um decreto soberano de Deus, pela sua própria vontade, ele decidiu que nós seríamos salvos. Aqueles que creem no nome de Jesus, que têm o direito de serem chamados filhos de Deus, que participarão da herança do reino, ok? O nascimento é um milagre do Espírito Santo, conforme veremos no capítulo, quando estudarmos o capítulo 3 do livro de João. O versículo 14 nos diz que o Verbo se fez carne. Ora, se Jesus é Deus, ele é eterno. Se o Verbo se fez carne, então o infinito tornou-se finito. Então o eterno, ele ficou limitado no tempo e no espaço. O invisível tornou-se visível. E pessoal, isto quer dizer o seguinte, que a própria encarnação implicou
na humilhação da pessoa de Jesus, porque ele não foi humilhado somente quando ele morreu lá na cruz do Calvário. O próprio processo de encarnação foi uma humilhação, porque ele desceu do céu e viveu como um homem comum. Leiam com mais calma Hebreus capítulo 1, dos versículos 1 a 3 e 1 Timóteo 3,16. Ainda no versículo 14, há lá um termo que é habitou, o verbo habitou. É uma tradução do vocábulo grego skenô. Então, o que João quer dizer é que Jesus fixou o seu tabernáculo entre nós. E o tabernáculo a que ele se refere é o corpo de homem. O Deus Filho desceu da sua glória e habitou entre nós, fixou o seu tabernáculo. E quando é tabernáculo, João está se referindo a um termo que temos lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9, que mencionam o tabernáculo que era usado pelo povo de Israel para adorar a Deus no tempo do Êxodo. O Êxodo, eu já falei para vocês, foi a peregrinação entre o Egito e a Terra Prometida, conduzida pelo profeta Moisés e que durou 40 anos. O tabernáculo era um templo portátil, em forma de tenda, tá? Bom, o tabernáculo e todos os objetos que são descritos lá no livro da lei, nos livros da lei, na Torá, eles apontam para a encarnação do Verbo. Esse é um estudo que nós poderíamos fazer sobre o tabernáculo do Velho Testamento. E que vários capítulos são descritos, são dedicados para a descrição do tabernáculo. E toda aquela questão do tabernáculo, os objetos, como ele era montado, apontavam, prefiguravam a encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo Divino. Continuando aqui no versículo 14, João fala que vimos a sua glória. O que ele quer dizer com isso? Bom, se a gente estivesse lá no tempo de Jesus, o que nós veríamos se nós encontrássemos Jesus? Nós veríamos um homem comum. Então, a glória divina de Jesus, ela estava escondida sob um véu de um corpo humano, um tabernáculo. Mas os apóstolos Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus no episódio da transfiguração, que está descrito, conforme indicado, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, dos versículos 1 a 8. Bom, João viu a glória espiritual de Deus, a sua graça, bondade, misericórdia, sabedoria e verdade, e lá no Monte da Transfiguração, ele viu a própria glória de Deus, porque ali Jesus tirou o véu e revelou a glória divina, mas só para três, para Pedro, Tiago e João. Tiago era irmão de João. Agora, comentário sobre o versículo 15. João Batista, ele, que era uma testemunha de que Jesus era o Cristo, dizia que, apesar de Jesus ter nascido 6 meses depois dele, isso aí está escrito na Bíblia, a gente pode ver, por exemplo, no livro de Lucas, que, apesar disso, Jesus já existia antes dele.
Então, por conseguinte, por dedução, Jesus é eterno. Para quem quiser conferir sobre a história do nascimento de João Batista e a história do nascimento de Jesus, mas aí com um certo grau de detalhe, leia o livro de Lucas, desde o primeiro, do capítulo 1, desde o primeiro versículo, e aí você vai ver lá no versículo 26, que diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, 6º mês da gravidez de Isabel, mãe de João Batista, ok? Continuando, e no versículo 16 do capítulo 1 do Evangelho de João, João fala sobre a graça do nosso Senhor. E lembrando que graça é um favor não merecido, um favor imerecido. E ele fala assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a graça do nosso Deus, ela é superabundante, conforme vocês poderão ler com mais calma aqui nos livros de Romanos e Efésios. Romanos capítulo 5, versículos de 20 a 21, e Efésios 1, de 5 até 8. O nosso Deus é um Deus bom e um Deus que nos oferece a sua graça, e somos salvos pela graça, mediante a fé no Filho de Deus. Versículo 17. É importante nós entendermos que a lei de Moisés, ela não revela a graça divina. Qual que é o papel da lei? O papel da lei é mostrar o que é o certo e o que é errado. E, sobretudo, provar que, de forma categórica, que ninguém tem condição de salvar a si mesmo. Porque a lei aponta as exigências de Deus em termos de santidade, o que é pecado, qual é a vontade de Deus. Lembrem lá que lá na Torá temos os 10 mandamentos, e é impossível que uma pessoa ao longo de sua vida não peque, que não infrinja pelo menos um mandamento divino. Então, não há dúvida de que todos são culpados perante a lei de Moisés, a lei de Deus. E o apóstolo Paulo trabalha muito bem esse tema na Epístola aos Romanos. Muito bem. Então, desde o tempo do Antigo Testamento, como ninguém consegue, não conseguiu, nem conseguirá satisfazer a demanda de Deus por santidade, porque isso é impossível ser salvo pela lei, porque a lei aponta para o pecado. Então a lei, desde o tempo de Moisés, mostra que haveria necessidade do aparecimento do Salvador, do Redentor. E ele veio, Jesus, o Filho unigênito de Deus. E o evangelista fala, no versículo 17, que a graça e a verdade vieram através do Messias. Terminando, e agora no versículo 18, a gente poderia dizer o seguinte, que se a gente
entende quem é Jesus, se a gente conhece a Jesus, a gente conhece ao Deus Pai. Porque tudo o que Jesus é, tudo o que ele faz, interpreta e explica quem Deus é e o que ele faz. Aliás, no final do livro de João, Jesus fala exatamente isso para o seu discípulo Filipe. Ele fala assim: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Muito bem, irmãos, então terminamos a nossa videoaula 3. Eu deixo a paz para vocês, espero que o estudo seja bastante proveitoso. Não deixem de ler os versículos que foram indicados e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Se você gostou da videoaula, eu te peço uma gentileza, vai lá no YouTube e dá um like, ok? Um forte abraço.